Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Matemática, Matemática em um Clique. Hoje estamos de volta aqui para falar um pouco sobre as regras de sinais. Então vamos ver brevemente, né, como vocês podem organizar as diferentes regras de sinais para trabalhar de uma forma prática. Vamos lá? Vamos falar sobre as operações e as suas regras de sinais, né? Nosso enfoque aqui principal é na questão das regras, né? Para que não haja uma mistura entre as regras, que é a principal causa de erros, né? Quando vocês trabalham aí as operações e não se atentam qual é o contexto, né? Para verificar a regra de sinais. Vamos ver então aqui uma forma que vocês poderão trabalhar que vai facilitar. Então, para falar das regras de sinais aqui, eu trouxe primeiramente a adição, a primeira operação que vamos falar aqui nesse vídeo. Você pode trabalhar com a ideia de saldo bancário. Você pode estar adicionando um saldo positivo ou adicionando um saldo negativo, e aí você tem que ver qual saldo prevaleceu, o positivo ou o negativo. Então, por exemplo, se você pensa num saldo bancário de R$ 60 adicionado a um saldo de 80, nesse tipo de conta é uma soma imediata, né? Que vocês só fazem a operação e chegam aí nos R$ 140, que é o saldo. Mas se você pensa, por exemplo, que você tem um saldo de 120 negativo e foi adicionado um saldo de 90, então fica dessa forma como vocês estão vendo aqui, menos 120 mais menos 90. Então você está adicionando, você está agregando outro saldo negativo. Se você já tem esse saldo negativo, o primeiro de 120, agregando esse outro de menos 90, você tem um total de quanto na sua conta, né? Você está com a conta mais negativa, você está com 210. E aí você, então, pode trabalhar com essa ideia de saldo, tá? Que vai facilitar você pensar. Você está somando os saldos, eles podem ser positivos ou negativos. E aí, se você pensar num saldo de R$ 70 adicionado a um saldo de menos 20, você pode representar dessa forma: R$ 70, como você está vendo aqui, mais menos 20. Então, se você tinha 70 na sua conta, você está agregando um saldo negativo de menos 20. Então você tem agora o quê? Qual que é o saldo da sua conta? R$ 50. Quando você pensa na lógica da conta corrente mesmo, o que que acontece com o saldo vai facilitar o seu pensamento. Quando você tem então aqui ó, o saldo de menos 90 adicionado a um saldo de 40. Então, ó, você tem menos 90, tá vendo? Adicionado 40, você tinha então esse saldo de 90. Depositou 40, não foi suficiente, né, para cobrir o saldo negativo, então você continua com menos 50. Então, toda vez que for soma, você pode trabalhar com essa lógica de saldo e ver qual saldo prevaleceu em relação ao outro, né? Se foi positivo ou negativo, como vocês estão vendo nesses exemplos. Agora, falando da subtração, a lógica de saldo também pode ser usada para subtração. Na verdade, quando você fala, por exemplo, saldo bancário de R$ 60 menos R$ 80, 60 menos 80 é a mesma coisa do que a gente fez na tela anterior, né? Somar um saldo negativo. Quando você soma um saldo negativo, né, vai acontecer o quê? Qual saldo prevaleceu? Eu tenho R$ 60, estou agregando um saldo de menos 80, o saldo negativo ele é superior ao positivo, então eu fiquei com a conta negativa em R$ 20. Quando você pensa num saldo de menos 120 menos um saldo de menos 90, aqui tem que ter uma atenção especial. Se você tem um saldo que era negativo, está representado aqui, ó, menos 120, e você vai tirar um saldo que já é negativo, como que você faz para tirar esse saldo aqui que já é negativo? Um saldo de menos 90, eu quero tirar esse saldo. Para tirar um saldo de menos 90, na verdade é um depósito de R$ 90. É a forma que você eliminaria ele. Então, na verdade, tirar um saldo de menos 90 é a mesma coisa que somar 90 ou depositar 90. E aí você trabalha de novo com a ideia do saldo, ó, menos 120, que você já tinha negativo na conta, né? Agora você está depositando 90, qual que vai ser o seu total? Você está aqui agora com um total, qual que prevaleceu? 120 negativo, depositou 90, não cobriu tudo, ficou com 30 negativo. Quando você pensa agora ó, num saldo de 70 menos um saldo de menos 20, ó, de novo a representação aqui, observem. R$ 70 que eu tenho na conta, eu quero tirar ou subtrair um saldo que já é negativo. Como que eu faço para tirar um saldo que é negativo? Para tirar um saldo que é negativo, na verdade, é o oposto, é a soma, né?
É a lógica dos saldos. Quando você pensa tirar o menos 20 ou subtrair o menos 20, então são dois menos. Você está tirando o que é negativo. Para você tirar o negativo, na verdade, seria inserir no depósito exatamente daquele valor, seria um valor positivo. Então, 70 mais 20, aí você ficou aqui com 90. Quando você pensa agora num saldo de menos 90 menos um saldo de 40, observem que agora, nessa última, diferente das anteriores, né? Não é menos menos, né? Eu não estou tirando um saldo negativo, eu estou tirando um saldo positivo. Então, ó, um saldo de menos 90 menos um saldo de 40. Se eu estou tirando um saldo positivo, não tenho menos menos igual os anteriores, né? Ele era positivo, então eu estou tirando um saldo de 40. Você tem R$ 90 negativo na conta, você tira R$ 40, outro débito na sua conta, então você pensa ali na mesma lógica que a gente fez anteriormente da adição, né? Um saldo negativo agregado a outro saldo negativo. Então, na verdade, você está com saldo negativo aí mais alto, você está com menos 130. Então, é uma forma de vocês pensarem sem memorizar aquelas regras, né, de sinais para soma e subtração, pensar na lógica de saldos. E agora fechando as operações, né, a multiplicação e a divisão, elas têm as mesmas regras, né? Se você tem o mais e o mais, né, positivo com positivo vai dar positivo, negativo com negativo dá negativo, ou seja, sinais iguais dá sempre positivo, né? A conclusão que a gente tira aqui. Depois você tem positivo e negativo ou invertido, né? Negativo com positivo, sinais diferentes dá sempre negativo. Então vocês têm que decorar. Nesse caso é memorizar mesmo a regra, porque é guardar a ideia, né, de que sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Então, quando você faz aqui algumas contas de multiplicação, aqui a gente está usando x para multiplicação, em outros contextos a gente usa para multiplicação os parênteses bem próximos, né? Quando você coloca os parênteses juntos, mesmo sem nada entre eles, indica multiplicação. Mas aqui só para destacar, então, ó, 3 vezes 4 a gente sabe que vai dar 12. Mas aqui por que que deu positivo? Sinais iguais, ó. Menos 3 vezes menos 4 é a mesma operação 3 vezes 4 que dá 12, mas só que aqui você tem o quê? Sinais iguais de novo, positivo. Aqui são todos com 3 e 4, né? Todos têm que dar 12, só que a gente tem que ficar atento ao sinal. 3 positivo vezes 4 negativo, sinais diferentes vai dar negativo. E depois o 3 negativo vezes o 4 positivo, então de novo 12, só que sinais diferentes vai dar negativo, certo? E por último, a divisão também, tá? A mesma regra, sinais iguais positivo, seja positivo com positivo ou negativo com negativo, sinais iguais é sempre positivo, e sinais diferentes, mais e menos ou menos e mais, né? Sinais diferentes sempre vai dar negativo. Isso para divisão. Então, a divisão tem a mesma regra da multiplicação. Aqui a gente está usando o símbolo da divisão com traço e os dois pontos. Então, quando você tem aqui o 15 dividido pelo 3, se você pensar em 15 por 3, vai dar 5 em todas as contas aqui. Só que nessas quatro contas, a gente está variando os sinais. Na primeira era mais 15 dividido por mais 3, sinais iguais positivo. A segunda aqui era menos 15 por menos 3, sinais iguais também positivo. Agora aqui já é 15 dividido por menos 3. Então, sinais diferentes negativo e menos 15 por mais 3 sinais diferentes negativos. Lembrando que a gente vai usar bastante também a representação da divisão no formato de fração, né? Quando você está em diversos contextos que você está passando, trabalhando aí com as inversões de operações, aí você cai dois números divididos, né? O número de baixo, 15 dividido por 3 é a mesma coisa que essa expressão aqui que vocês estavam fazendo com esse traço e os dois pontos, que é um símbolo que a gente usa menos nas expressões em geral, a gente tem no geral, mais frequência, né? Esse traço aqui da fração para representar a divisão, então 15 dividido por 3, ok? Então, aqui um resumão, né, sobre como operar as regras de sinais nas quatro operações. Então, aguardo vocês na próxima aula. Ótimos estudos a todos.